Boa noite a todos. Com imenso prazer que eu venho aqui trazer o Evangelho para vocês como forma de ensinamento. Que Jesus nos abençoe a todos. O tema de hoje está no Evangelho de Mateus, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí eu trouxe para vocês a parábola do moço rico, para ilustrar a nossa palestra. Às margens do lago de Genezaré, caminhava Jesus, quando de repente é interpelado por um moço rico. E nessa parte do Evangelho a gente nota que foi feita uma consideração, um adjetivo ao moço, um moço rico. Porque outras vezes no Evangelho, quando se falava de Zaqueu, por exemplo, Zaqueu também era rico e muito rico. Não se colocou Zaqueu o rico. Simplesmente se falava de Zaqueu, denominado Zaqueu. Mas nessa parábola, Jesus fala que o moço era rico. Aproximou-se ele do Senhor e disse: Senhor, o que eu preciso para encontrar a vida eterna? E Jesus, sem dar muita atenção àquele moço, responde: cumpra os mandamentos. E o moço retruca: Senhor, eu tenho cumprido os mandamentos desde a infância. E isso, a gente vê que provavelmente ele era de uma família judaica, né? Como foi Jesus, e tinha lá os ensinamentos religiosos. Por isso que ele diz: eu cumpro o mandamento desde criança. Naquela família religiosa se ensinava os mandamentos. E aí ele replica: mas Senhor, apesar de eu cumprir os mandamentos, o que é preciso para eu encontrar a vida eterna? Ele insiste. E aí, diante da insistência dele, Jesus responde: vá, vende todos os teus bens, distribui aos pobres, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Quando Jesus fala, vá, distribui os teus bens aos pobres, como ele era um moço rico, desanimado, virou as costas e foi embora. Essa é uma história triste. Porque ele não seguiu Jesus. Obviamente que deve ter, como nós vemos nas nossas aulas, né, Sueli? Reencarnado várias vezes para aprender e praticar o Evangelho de Jesus, esse moço rico, através das reencarnações. Então, o que Jesus nos ensina com essa parábola? Ele nos mostra que o que nos impede de responder sim quando ele nos chama é o apego ao mundo material. O apego ao mundo material é que faz muitas vezes nós não seguirmos Jesus, como fez o moço rico. Vocês conhecem como se prende macaco na Indonésia? Eles pegam o que nós chamamos aqui de cabaça, sabe aquele objeto? Aqui está. Ele pega, ó, colocam dentro dessa cabaça uma bola fixada no fundo e colocam lá no lugar onde ficam os macacos. Eles chegam, enfiam a mão dentro dessa suposta cabaça para retirar aquela bola de lá. E quando ele enfia a mão lá dentro, ele não consegue retirar porque ela está presa. E ele fica ali, grudado. Aí chega os caçadores, acorrentam eles, levam presos. Uns são vendidos, outros são sacrificados. É assim que se prende os macacos. De uma forma tão simples. Porque eles ficam apegados àquela bola e são aprisionados e capturados. Será que nós não estamos nos deixando, como fez o macaco, nos aprisionar
por coisas ou fatos. E aí, aprisionado a coisas ou fatos, deixando de seguir Jesus? Será que nós não estamos aprisionados? Por coisas, quando eu falo, nós falamos do materialismo, né? Do dinheiro. E dinheiro envolve carro, casa. O materialismo envolve não só a casa, o dinheiro, envolve até o corpo físico, né? Envolve trabalho. Isso faz parte do mundo material. São coisas transitórias, porque até o corpo que a gente tem, uma hora vai deixar de existir. A casa, o carro, o emprego, até o emprego, pode estar empregado hoje, amanhã chega lá, está a carta de demissão. Será que nós não estamos tão aprisionados a essas coisas? Ou então nós estamos aprisionados a fatos? Fatos que nos magoaram. Às vezes a gente deixa de caminhar, deixa de ir para frente, aprisionado a uma mágoa lá atrás. A um fato que aconteceu com a gente e a gente não consegue se desligar. Não é assim? Às vezes a gente fica lá, alguém nos magoou e a gente fica remoendo. Será que nós não estamos nos aprisionados ao mundo material? Porque a mágoa faz parte do mundo material. Vamos lá. Mas na parábola, o moço rico disse: Senhor, o que eu faço para encontrar a vida eterna? Ele insiste. Mas ele não era espírito. Ele não era imortal como nós. Ele já não tinha vida eterna. Porque eu sempre lembro, nós somos espíritos. Nós não temos um espírito. Porque muitas vezes a gente tem essa mania, né? Olha, o meu espírito, né? Não, você não tem um espírito, você é um espírito. Um espírito encarnado, você tem um corpo. Às vezes não tanto bom como a gente queria, mas é o que nos foi propiciado nessa encarnação. Nós temos um corpo. Nós não somos um corpo, nós somos espíritos. Então ele não era espírito, ele não tinha vida já imortal, ele não tinha vida eterna. Era eterno, mas ele estava mergulhado na vida eterna? Não. Mergulhado na vida imortal? Não. Ele estava mergulhado na vida material, na vida transitória. Embora fosse espírito, fosse imortal, ele não estava vivendo a vida eterna. Por isso Jesus disse a ele: renuncia a si mesmo, lá no final. Quando ele fala, vende teus bens e renuncia a si mesmo, mostrando o desapego pessoal. E aí ele mostra as duas formas de desapego, tanto a material, a do dinheiro, quando ele fala, vende teus bens, né? Olha lá as moedinhas indo embora. Quanto a parte moral, na hora que ele fala, renuncia a si mesmo, ele fala, em libertar-se. Porque muitas vezes, para a gente se libertar, é necessário a gente fazer uma renúncia. Renunciar ao orgulho, né? Para você perdoar alguém, para você deixar de ter ódio, você tem que renunciar ao orgulho. Você tem que ser humilde para poder pedir perdão, não é? E para a pessoa ser humilde, ela tem que renunciar àquele orgulho ferido. Quando te fazem aquele mal, você fica com aquilo, com aquele ferimento, aquele orgulho. Então não temos que renunciar. O desapego material, nós sabemos o que é. O que é desapego material? Dar os bens materiais. O próprio nome já fala, né? Repartir o pão, seria isso, né? Podemos chamar isso de caridade material? Quando a gente fala em desapego material, dar os bens materiais, podemos chamar isso de caridade material? Obviamente que quando a gente dá uma esmola, ela é necessária. Quando a gente faz alguma caridade material, muitas vezes ela tem que vir antes da caridade moral. Porque quando você vai fazer uma caridade moral, você vai falar de Jesus, você vai lá levar o evangelho de Jesus na casa de uma mãe que está com 7, 8 filhos, passando fome, com necessidade, está arracando nela, chorando, pedindo comida e ela não tem nada para oferecer.
Você vai falar de Jesus, ela vai prestar atenção em você? Não. Ela não consegue. Então é necessário, o Chico dizia, muitas vezes quando formos levar o evangelho para alguém, já levarmos uma cesta básica, porque de repente pode ser o início da nossa caridade moral. Pode ser ali o desfecho de uma caridade moral. Então nós podemos chamar de caridade material. Olha o que diz a resposta, a verdadeira caridade material é dar do que nos é necessário, sem interesse. Por quê? Dar do supérfluo, ir lá no guarda-roupa, pegar aquele monte de coisa que não te faz mais sentido, né? Sapatos. Eu não consigo dar sapato. Sapatos. Mulher tem uma dificuldade de dar roupa, não tem? Você pegar todas aquelas roupas velhas e doar para um bazar, aquilo lá, você emagreceu 20 quilos, você vai lá, lota aquelas caixas e vou dar embora isso aqui. Gente, isso é obrigação. Isso é um dever. Dá o que não te faz falta, que está lá entulhando o teu guarda-roupa para você colocar as roupas novas. Esse é um dever. E dar visando algum interesse. Lá na minha terra chamava barganha, né? Barganhar, trocar. Eu vou dar isso para ele, porque ele é eletricista e eu estou precisando trocar toda a estrutura elétrica da minha casa. Então eu já vou ajudá-lo. E aí amanhã, daqui uns dias eu ligo, ele vai lembrar. Então eu estou permutando com ele. Isso é caridade? Então nem sempre dar é caridade. Caridade fez a viúva. Naquela passagem do óbolo da viúva. Quando ela entra na igreja e deposita no gasofilácio, que é um objeto onde se depositava os dinheiros na igreja, uma única moedinha que ela tinha, e o homem rico, abastado, enfia a mão no bolso e tira aquele monte de notas e joga também lá dentro, Jesus pergunta a Pedro, quem praticou a verdadeira caridade? Quem doou mais? E Pedro responde, a viúva. Porque ela doou daquilo que fazia falta para ela, daquilo que era necessário. Porque aquela moeda para ela tinha muito mais valia do que aquele monte de notas que foram jogadas pelo homem rico. Então isso é a verdadeira caridade. Quando a gente vai lá, pegar aquela roupa nova, que a gente muito gosta, mas o bazar também tem o setor de roupas novas e a gente vai doar. E a gente pega, parece que ela volta, né? Assim, a gente pega, ela volta para o armário. Não é? Essa é a verdadeira caridade, quando você vai, tá já com a conta no extremo, apertada, aparece alguém para te pedir alguma coisa. Você fala, mas justo hoje, não é? Você pensa assim, mas você não sabe, e o dela? Como é que está o hoje dela? Não é? Então essa é a verdadeira caridade. Será que nós estamos praticando a verdadeira caridade? Olha o que diz o Livro dos Espíritos na questão 895. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? O que mostra a imperfeição em nós? Qual é o sinal mais característico? Já fez o Livro dos Espíritos, não fez, Paulo? Ó a resposta. O interesse pessoal. O apego às coisas materiais é um sinal notório da inferioridade. Porquanto, quanto mais o homem prende-se aos bens do mundo, menos ele compreende a sua destinação. Lá no Livro dos Espíritos. Sinal mais notório da imperfeição, como você olha para uma pessoa e vê o nível dela moral, o interesse pessoal. Isso, nós estamos falando em coisas materiais. O apego às coisas materiais. E o apego, o desapego moral, o que seria então? O desapego material eu já vi o que é, já tenho uma noção. E o desapego moral é o abandono de sentimentos ruins, como o orgulho, a mágoa, que muitas vezes se transforma em ódio. No início é só uma mágoa, um sentimento assim de não gostar. E aquilo vai se avolumando e vai se transformando em ódio. Os animais, eles sentem raiva num dado momento. Pisa no rabo de um cachorro, por mais manso que ele seja, ele te ataca, ele te vira para te morder. Vai lá e tira o osso.
aquele poodlezinho pequenininho que tem lá em casa, branquinho, vai lá e tira o ossinho dele. Ele vai te morder. E daí a pouco, o que ele faz? Depois que ele te mordeu, te atacou, ele vem correndo, você chega na outra sala, ele vem com o rabinho abanando, e já vem te lambendo, e já vem te agradando, e pula na cama, e pula atrás de você, não é assim? Ele sente raiva num determinado momento que ele é agredido. Depois, acabou. A mágoa, só nós, seres humanos. Animal não tem mágoa, ele tem raiva. A mágoa, só nós conseguimos manter, porque ela é a racionalização da crise de raiva. Deu a raiva naquele momento, aí o que a gente faz? Fica lembrando. Como se estivessem pisando na gente a todo momento. Nós ficamos lembrando. E relembrando. Tem casos que o casal já vai completar 50 anos, bodas de ouro, lá na frente. E ainda ele é capaz de lembrar o dia que a mulher chega e fala para ele, olha, nossa, 50 anos atrás nós nos casamos. E ele vira para ela e fala assim, nossa, nem me lembra. Eu me lembro o dia que eu fui pedir tua mão em casamento, que o teu pai me colocou para fora da sua casa, me tratou com o maior desdém. E ele lembra daquilo. Está casado há 50 anos, ele não conseguiu perdoar o sogro que já desencarnou. Ele ainda tem aquela mágoa do sogro, porque fez isso para ele, não é assim? E isso vai. E a gente fica lembrando. E aí, a qualquer momento que alguém pergunta alguma coisa, a gente faz questão de lembrar aquele fato. Não é assim? Porque a gente fica lembrando e remoendo. Chico dizia que o ódio, a mágoa, é uma brasa que a gente segura na mão. Olha lá. Até o momento de atirar. Ou seja, até o momento de praticar a vingança. Porque quando a gente tem ódio de alguém, a gente diz assim, vai chegar uma hora que ela vai precisar de mim. É? Alguém já falou antecipadamente, de mim. E aí, eu vou me vingar. Não é assim? Então você fica aguardando o momento de se vingar de alguém. E fica segurando o ódio, que é a brasa. Quem é que está se machucando? Quem é que está se ferindo mais? Nós mesmos. E hoje nós já vimos isso. A própria medicina nos traz essa informação. Hoje a gente faz exame de glicemia, um dia está normal. Passamos por um momento de raiva ou algum problema, seja ele psicológico, de ordem psicológica ou não, você faz o exame, dá alterado. Então eles dizem assim, é emocional, não é assim? É emocional. Vamos repetir o exame. Se ela passou por alguns estresse essa semana, passei, então vamos repetir o exame, não é isso? Então aí mostra o que a raiva, o ódio faz no corpo físico, desencadeando muitas doenças. Se ele é capaz de alterar o nosso metabolismo do corpo físico, calcula. Sobe a pressão arterial, sobe tudo quando a gente está com raiva, não é assim? Os batimentos, não sobe? Calcula o que desencadeia isso no corpo físico. E nós, muitas vezes, somos causadores das nossas próprias doenças. E a gente não consegue ver. Porque a gente acha que a gente não tem isso guardado no coração. Não, eu não sou assim. E a gente não consegue eliminar. Olha o que diz a questão 893 do Livro dos Espíritos. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? A 895 perguntava qual era a imperfeição, né? E nós vimos o apego. Olha o que diz a 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Muitas vezes, nós desejamos vingança. E aparece o momento certo da vingança. E aparece. Por incrível que pareça, há uma articulação, talvez, pelos espíritos também, que estão em sintonia conosco, né? Também
necessitando dessa vingança, aparece um momento. Olha lá. O sacrifício do interesse pessoal. Ou seja, eu não vou fazer isso. Embora seja um desejo meu me vingar, eu não vou satisfazer o meu desejo. Eu não vou. Porque eu quero ser uma pessoa diferente. Então, muitas vezes, a gente tem que se sacrificar, né, diante de uma situação para a gente poder ter uma virtude. E aí a gente vai ver qual que é o significado da palavra caridade, como entendia Jesus. Vamos ver como Jesus entendia. E aí ele fala em caridade material e moral. Como é que Jesus entendia? Benevolência, o primeiro item, é a boa vontade em ajudar sem interesse os que precisam. Acabamos de ver lá, sem permuta, né? Eu vou trabalhar em determinado... Tem gente que vou trabalhar na pizza, mas não vou comer os tomates da pizza. Tem gente que vai trabalhar em determinadas situações para poder ter uma vantagem naquilo quando está ajudando, não é? Olha o outro, indulgência, o segundo item, a tolerância, a compreensão para com os defeitos do próximo. Difícil, não, Piloto? Muito difícil. A gente não consegue ver que o nosso semelhante está num nível diferente de estágio e aí a gente não tolera. Não tem paciência. Você não está no mesmo nível, né? Você não consegue ver isso no outro. Aí você não tolera. Você quer modificar o outro. Você acha que você tem o poder de mudar, de modificá-lo. Você não consegue suportar o nível que ele se encontra, não é? E olha o último, para fechar, o significado da palavra caridade, como entendia Jesus. Ele dá um exemplo. No último momento, no derradeiro, quando ele estava na cruz, que ele ergue os olhos antes de cerrar a cabeça e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Lembra? O último item, Jesus fala lá na cruz, no seu último momento, no seu último suspiro, ele fala do perdão. Mas no perdão, no mais amplo sentido da palavra, tá? A gente, às vezes, fala assim, a pessoa me fez o mal, eu perdoei, né? Eu perdoei, Maristela. Eu estou frequentando o centro há muito tempo, eu já aprendi que o perdão faz parte, né, dos ensinamentos, e eu perdoei. Aí você está andando na rua, a pessoa vem vindo na calçada, você muda de calçada. Aí você diz assim, eu perdoei, mas eu não quero encontrá-la, né? Não quero encontrá-la, eu já perdoei. Você está no supermercado, e quando eu falo isso, todo mundo se identifica. E você está andando lá pelas gôndolas e você, com o carrinho, de repente você olha aquela pessoa que você perdoou, está ali. E aí você fala, já vou terminar a compra, já vou direto para o caixa. E aí parece que a pessoa te persegue dentro do supermercado, já perceberam? Você vai andando com o carrinho e essa pessoa parece que está indo junto. E você começa a se esconder atrás das gôndolas para ela não te ver. Você já perdoou, mas você não quer encontrar, né? Não é? É assim, não é? A gente já perdoou, né? Não quer encontrar. Não significa esquecer o mal recebido, perdão, mas não desejar mal nenhum a quem o praticou. Às vezes a gente fala assim, encontra uma pessoa que fez um mal pra gente. A gente não deseja nenhum mal, né? Porque nós somos espíritas, não faz parte, né, dos nossos ensinamentos. E aí você encontra a pessoa um dia toda estrupiada, uma cadeira de roda, com as duas pernas quebradas, os dois braços quebrados, né? E você olha e fala assim, ó, olha, eu não desejei, mas Deus castigou, você viu? Ah, Deus castigou. Você viu como Deus é justo? Deus castigou, não é assim? Era tudo o que você queria, mas você não estava conseguindo, não é assim? A gente não consegue ficar sem fazer essa ligação. Deus castigou, não é? Então, olha lá, ó, não é desejar mal nenhum, mas de verdade. É quando você vê uma pessoa numa situação dessa, você parar e falar, meu Deus, me perdoa, porque eu acho que eu pedi com muita força, né? Não é verdade? Não é? Sobre a caridade material e moral, olha o que diz Madre Teresa de Calcutá. Muito embora o dever de todos seja exercício constante da caridade material e moral, a caridade moral é mais difícil. O perdão, né? E, portanto, a mais meritória que a caridade simplesmente material. Por quê?
exige de quem pratica o verdadeiro sentimento de fraternidade, um espírito de renúncia, como falou Jesus. Olha lá a palavra renúncia grifada de novo. E tolerância. Como atender a Jesus e renunciar a si mesmo, então? Depois da explanação, como? Como a gente vai fazer isso? No sentido material, nós não podemos fazer igual a Jesus. Jesus alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Não foi isso? Se multiplicava. Alimentou 5.000 pessoas. Nós não conseguimos ainda fazer isso, né? Mas nós podemos, na caridade material, dar um prato de comida para quem bate na nossa porta, faminto. Nós podemos vir no centro, ajudar o pessoal, como falou aqui agora, que estão precisando de voluntários, a confeccionar os lanches que o pessoal leva na cobalterapia, que nós temos um trabalho aqui magnífico. Podemos ajudar a alimentar os outros, sim, da nossa forma, não é? Nós podemos curar um paralítico como fez Jesus? Levanta-te e anda? Ainda não. Mas nós podemos, na caridade material, ajudar na aquisição de uma cadeira de roda para essa criatura que fica numa cama, deitado. Não é verdade? Podemos ajudar nessa família, no transporte. No sentido moral, Maristela, o que eu posso fazer? Nós podemos fazer igual a Jesus, curar um cego? Tocar as mãos dos olhos e fazê-lo voltar a enxergar? Ainda não. Mas nós podemos, muitas vezes, fazer uma leitura dessa que você recebeu na porta, na entrada. Passa, lá na praça sempre tem uma pessoa cega tocando, se algumas pessoas viram. Você pode sempre ler uma palavra, né, de Jesus para esse cego. Você pode ressuscitar o morto, como fez Jesus com Lázaro? Não. Mas nós temos bastante ensinamento já, principalmente nós espíritas, para levar um conforto para as famílias que se encontram desoladas pela perda de um ente querido. Ressuscitá-lo não, mas confortar o coração daqueles que ficaram, isso nós podemos. Isso é caridade. Isso é caridade moral. E, finalmente, nós temos que, na caridade moral, aprender a perdoar, como ensinou Jesus a Pedro. Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus devolve a pergunta para Pedro e fala: Pedro, quantas vezes você acha que deve perdoar? Aí ele diz: 7, Senhor. Porque 7 era o número, né? Que significava infinito. Então ele disse: 7, Senhor. Aí Jesus responde para ele: 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Enquanto houver a mágoa, deverá existir o perdão. Enquanto existir espíritos que conseguem magoar, deverá existir espíritos que consigam perdoar. Para só depois de nós aprendermos a perdoar, proferir as palavras da mais nobre oração deixada por nosso Senhor Jesus. Quando nós falamos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes, né? Que a gente para nesse ponto e não pensa, né, Silvia? Não pensa. A gente passa, né, ó. Então, quando a gente aprender a perdoar, aí a gente pode perder perdão. Porque senão, como a gente não está perdoando, qual seria? Nós mesmos estamos dizendo: me perdoe, no mesmo grau que eu estou perdoando. Mas se eu não estou perdoando, o que você está pedindo? Não me perdoe. Não é verdade? Não é assim? Porque muitos, qual que era o tema da palestra, são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são convidados para conhecer o Evangelho de Jesus. Todos que são convidados a assistir, de alguma forma ou de outra, vocês foram convidados. Porque tem
gosta da doutrina, outro porque é um amigo, outro porque vem acompanhar um filho, outro pela dor, porque também somos chamados através da dor. Se não for pelo amor, é pela dor. Então, nós somos chamados a conhecer o Evangelho de Jesus. Mas, porque somos os poucos os escolhidos? Porque poucos o praticam. Então, convidados somos muitos, mas escolhidos somos poucos. Então, sejamos nós a boa terra. A parábola da semente. Jogam as sementes e elas não frutificam, elas não reproduzem. Sejamos nós a boa terra, aquela que ouve os ensinamentos e os pratica no seu dia a dia, para que pelas nossas ações reconheça em nós verdadeiros cristãos, que é o nosso propósito. Com isso, eu trago para vocês do Evangelho de Jesus a necessidade de nós aprendermos a perdoar. Como disse Madre Teresa de Calcutá, a caridade material, sem dúvida nenhuma, é a mais fácil. Mas a caridade moral, essa ainda, nós temos uma grande dificuldade. E a hora que nós conseguimos vencer essa dificuldade, conseguimos efetuar para o nosso semelhante um item no Evangelho, que é um dos mais brilhantes, onde Jesus acentua em várias passagens, que é o perdão, aí nós poderemos nos considerar escolhidos por Jesus. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Assim seja.